Deixa eu só abrir aqui os nossos comentários. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo. Deus abençoe. Maravilha. Seja bem-vindo nessa noite, amém? Estamos aqui ao vivo, nessa noite, dia 13, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui, meu amado irmão, juntamente com o evangelista Emerson, nosso amigo. E estávamos aqui, meu amado irmão, sentindo a presença de Deus, regozijando aqui, porque já quando dois cristãos se reúnem, irmãos, e eles estão conectados em Deus, o assunto não é outro, o assunto é aquilo que nos conecta no reino. E eu e meu amado irmão estava ali sendo impactado, irmãos, com a graça de Deus, e a gente quer que essa mesma graça esteja sobre a tua casa nessa noite, amém? A gente quer que essa mesma presença, a minha vontade é que essa mesma presença esteja na tua casa nessa noite, meu irmão. Amém? Então, glória a Deus. Vamos ouvir um pouquinho desse louvor. Nós vamos fazer uma breve oração daqui a pouco. Mas a gente quer já dizer que nós temos um propósito nessa noite, irmão. Que é falar daquilo que faz com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, que é a poderosa palavra de Deus. Amém? Então aqui com o irmão Emerson, profundo conhecedor do Evangelho, meu irmão. Aleluia, um homem que conhece bem e tem vem de uma vida, irmãos, um jovem, mas um jovem que tem um desejo muito grande, aleluia, de estar vivendo uma vida plena com o Espírito Santo de Deus, amém? Então nós temos uma afinidade muito grande, eu e o irmão Emerson, porque, irmãos, aleluia, antes dele chegar, nós já estávamos aqui orando, amado, e ninguém contou para ele, irmãos, mas o que estava aqui no meu coração, Deus já tinha revelado para o coração dele, que é uma vida íntima de busca na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, de estar conectado com o Pai em todo momento, não apenas, irmãos, buscar o Senhor, mas viver uma vida de busca. Isso é algo tão importante para os nossos dias. Amém? Algo tão importante para os momentos que nós estamos vivendo. Então nós gostaríamos, irmãos, de que você também abrisse o teu coração nessa noite. Aleluia. Seja bem-vindo então, meu amado. Glória a Deus. Convide mais alguém, compartilhe aí nessa live. Estamos ao vivo, assim como vive o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Evangelista Emerson conosco. Um homem que Deus retirou lá do mundo radical. Amém? Skatista radical lá, irmão, dos bons. Ali conectado com a juventude. Mas um dia ele foi impactado pela presença de Deus. Ele sentiu, irmãos, que ele precisava de algo muito mais radical. E radical, irmãos, é uma vida com Deus. Amém? É uma vida íntima com o Espírito Santo. Eu estou feliz de estar com ele aqui, irmãos. Nesse bate-papo aqui sobre a verdade da palavra de Deus, amém? Vai entrando aí, vai compartilhando, convide pessoas, que a gente vai estar entrando na palavra logo mais, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Seja bem-vindo, meu querido, Ana Júlia, irmão Jonatas. Deus abençoe, irmão Jonatas. Seja bem-vindo nessa noite. Quem compartilhar mais vai ser mais abençoado. Glória a Deus. Maravilha. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Vai entrando, vai compartilhando. Glória a Deus. Experiência única de estar aqui, irmãos, com um jovem evangelista cheio do Espírito Santo de Deus, que tem uma convicção, irmão, tão tremenda
Convicção tão tremenda, irmãos, da necessidade desses dias que nós estamos vivendo, amém? Aleluia. Então vai entrando aí, meu amado irmão, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa noite, amém? Glória a Deus. Convide pessoas, vai compartilhando aí, que nós já estamos ao vivo, estamos online aí, amém? Para fazermos desse momento um momento poderoso, que é o encontro com a palavra de Deus nessa noite. Você se louvou um pouquinho aí, nós vamos orar, amém? Querido Deus e amado Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, juntamente, Senhor, com nossos queridos irmãos que estão ali do outro lado, através, Senhor, de uma câmera, através do seu celular, nesses minutos, Senhor, de que nós paramos tudo para ter um encontro com a palavra, Senhor, para estar, Senhor, nos deleitando, aleluia, e ouvir a Tua voz através da mensagem da palavra. Há quantos que nesse momento estão perdidos, desorientados? Há quantos corações que nesse momento, Senhor, estão aflitos? Quantos tiveram um dia, Senhor, de frustração, Pai? Porque não entenderam que nem só de pão vive o homem. Ah, Deus, nem só de pão o trabalho é bom, Senhor, mais do que vale, ah, Deus, um desgaste. Ah, Deus querido, o que vale, Senhor, trabalhar? O que vale, Senhor, essa vida de entrega simplesmente a uma vida secular, se o Senhor não for a prioridade, Pai? Oh, Deus, então que a Tua palavra, Senhor, possa saciar, ó Deus, cada um daqueles que Te ouvem nessa noite, Pai. Oh, Deus, que a Tua palavra seja o alimento, Pai. Que esse compartilhar dessa mensagem traga luz nas decisões, Pai. Ó Deus, que lares venham ser restaurados. Ó Deus amado, que relacionamentos venham estar, Senhor, sendo resguardados na Tua palavra, Senhor. Restaura a comunhão, restaura lares e restaura a vida, Senhor. Porque nós cremos, Pai, de que quando o homem ele rompe a sua aliança contigo, ó Deus, há uma catástrofe, Senhor, ó Deus, incalculável, Senhor, na sua vida sentimental, também, Senhor, na sua vida emocional. Ó Deus, quando o homem rompe a sua aliança contigo, ó Deus amado, ele começa um processo de queda, de descer. Ele começa um processo, Senhor, de se esconder, Pai, porque ele está perdido, Senhor. Mas que nessa noite o Senhor venha, ó Deus amado, tratar com cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós vamos abordar um tema nessa noite a respeito da salvação, irmão. Amém? O que você acha? A salvação, ela é simplesmente um presente de Deus e ponto final, você já está salvo? Ou é necessário, irmãos, de que você também trabalhe por ela? Nós vamos entender isso logo mais, amém? No decorrer dessa mensagem. Glória a Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus, seja bem-vindo, meu amado irmão Pedro. Glória a Deus. Irmã Edna, Deus abençoe. Irmão Jonatas, irmão Pedro, Deus te abençoe, meu querido. Seja bem-vindo, amém? Deus te abençoe, meu amado irmão. Você que está aí, amém? Abra sua Bíblia comigo, meu querido. Abra sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia, amém? Então, vamos ler lá em Gênesis, amados. Glória a Deus, amém? Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3.
E o versículo é o de número 8, amado. Capítulo 3, versículo 8. Que diz assim a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu. E escondi-me. E Deus disse-lhe: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore. Amém? Então, querido, somente até aí. Querido, a pergunta que, a voz que ecoa também nos nossos dias: onde estás, Adão? Como representante da raça humana, onde estava Adão, irmãos? Adão estava escondido. A Bíblia diz que na virada de todo dia, Deus se encontrava com Adão, irmãos. Era o melhor pastor que alguém poderia ter, Adão tinha. O melhor ambiente que alguém poderia viver, Adão estava. Ele estava no jardim, e o melhor pastor que alguém poderia ter, irmãos, Adão tinha, porque era o próprio Deus. Aleluia! Mas mesmo nesse ambiente, amado, Adão, ele foi enganado, ele foi seduzido, e ele pecou, ele caiu. E eu quero dizer para você, irmãos, que se ele nesse ambiente de glória, ele fraquejou e foi enganado, irmãos. Se ele vivendo nesse contexto maravilhoso, ele estava passivo a essa ação do mal. Eu quero dizer para você, querido, que comigo e com você não é diferente, irmãos. É necessário nesses últimos dias, amado, que eu e você venhamos lidar com algo tão precioso que Deus nos deu, que é a minha e a tua salvação. Alguns têm a salvação, amado, como um presente, como algo que foi recebido, como algo que está intrínseco na sua vida, e ponto final, ele não precisa fazer mais nada, porque ele já é salvo e acabou, ponto final. Sim, amado, o que Jesus fez na cruz por você é suficiente para te dar salvação. Mas eu quero dizer para você, querido, que é necessário, amado, um cuidado. É necessário, amado, um zelo cada dia. Porque da mesma maneira como você recebeu algo tão precioso, irmão Emerson, estávamos conversando como um presente da salvação, irmãos, ela precisa também ser trabalhada todos os dias. Irmãos, porque o maior inimigo hoje do homem continua sendo Satanás. Mas o segundo grande e forte inimigo do homem, irmãos, se chama ele mesmo. Se chama ele próprio. Então, amado, eu quero dizer para você, querido, que no dia de hoje nós vamos discorrer sobre esse assunto, irmãos. A salvação, ela é passiva de uma perca, amado. Uma vez salvo, você está simplesmente salvo e ponto final. Não há mais nada a ser feito? Ou é necessário, irmãos, uma vida, uma conduta para que você, irmãos, permaneça na salvação? Qual é a condição que nós precisamos estar para que a gente se mantenha na salvação? Adão, ele vivia num dos melhores ambientes, ele era salvo, porém, irmãos, uma atitude dele levou ele a uma queda, a uma trágica queda. Então existem consequências. Existe, irmãos, algo que a gente precisa cuidar nos dias de hoje. Porque, amado, eu quero dizer uma coisa para você, a gente cuida muito bem do nosso carro, a gente cuida muito bem da nossa casa, a gente cuida muito bem de algumas coisas. Mas confesso, irmãos, que nos dias de hoje, a gente tem deixado de lado algo que eu considero, irmãos, o mais precioso, o mais importante. E a gente estava conversando sobre isso, nosso irmão Lemos está aqui, irmãos.
E a gente conversava justamente com ele sobre isso, sobre o processo, amado. Sobre o processo da santificação. O processo da salvação, irmãos. Amém? Irmão Emerson estava falando sobre isso, né, Emerson? Tava. E, pessoal, eu quero cumprimentar a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Vou pedir para você compartilhar com todo mundo. Manda coraçãozinho aí, manda like, tá? Que esse é um assunto um tanto quanto pertinente, até porque os sinais estão seguindo os que creram. Glória a Deus. Os sinais já estão aí. Eu tenho certeza que Jesus já está à porta. Glória a Deus. Veja bem, quando a gente trata de salvação, a gente não está falando de uma espada que ela precisa ser afiada todos os dias. Ela não precisa ser forjada, ela não é uma arma. A salvação é um selo. E diferente de uma arma, o selo, ele está indicando a propriedade de Cristo. Então você que tem a salvação é uma propriedade, um templo do Senhor. Então a gente tem que tratar isso desta maneira. Até porque nós, como templo e morada do Espírito Santo, nós temos Glória várias a Deus, fases. Existem fases que a gente vai levantar da cama e infelizmente o nosso dia vai estar todo o oposto. É forte isso, hein, irmãos? Nessa fase é aí que a gente vai ter que mostrar que a gente é cristão, porque a gente vai estar dentro de uma tribulação. E o nosso papel como uma pessoa salva é exalar a santificação. Até porque a santificação é uma das poucas coisas que vai nos evidenciar espiritualmente e fisicamente. Existem coisas que nos evidenciam, pastor Marivaldo, fisicamente. Sim. É uma veste, é um comportamento, ou até mesmo o próprio falar. Agora, existem coisas que são particulares. A santificação é algo particular que traz a público Cristo na sua vida. Então, quando a gente fala de salvação, a gente fala de algo interior, que pode ser transmitido ao exterior. Até porque existem muitas pessoas que podem entrar dentro de um cenáculo, de um templo, de algum lugar, um ponto de pregação, uma mesa para sentar com um povo que é cristão e outras denominações, enfim, no geral, pode ter aí esta divergência, esse sortido de pessoas, mas você ser reconhecido como alguém diferente, alguém salvo. Então a gente vai aqui em Filipenses, capítulo 2, verso de número 12, que é um versículo que me chama muito a atenção. Filipenses, abre aí sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 12. Paulo escrevendo diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Então, a salvação é, como eu disse, não é algo que tem que ser afiado todo dia, mas é algo que pode ser desenvolvido através do temor e do tremor. Como, por exemplo, eu posso muito bem ser salvo, mas não temer a Jesus. Eu posso muito bem ser salvo, mas não ter medo das consequências do furor que pode acontecer sobre minha vida. Eu posso ser salvo, mas eu posso andar simplesmente com desrespeito ao meu próximo, a falta de empatia, a falta de amor. E isso tudo são características que não me ligam a Jesus. Até porque os dons que me ligam a Jesus, eles são muito maiores do que nós imaginamos, né? Quando a gente não está praticando aquilo que Jesus mandou a gente praticar, ou pelo menos a gente se comportar, a gente não vai estar transmitindo o valor da salvação. E essa é a pergunta: qual é o valor da salvação? Forte. Então, meus irmãos, Emerson, pelo que a gente percebe aqui, irmãos, não basta conhecer então a Bíblia, amados. Não basta conhecer, porque a Bíblia diz que Satanás, então, ele conhece a Bíblia e estremece, irmão. Né? Então é necessário, amado, uma prática. É necessário uma vida, não é isso, Emerson? O exemplo claro é de Nicodemos, um exemplo de Nicodemos que ele foi uma pessoa que ele cresceu na lei
ele cresceu debaixo dos preceitos da lei e mesmo assim foi evangelizado pelo próprio Jesus Cristo para tomar uma decisão. E é isso. A vida Ele conhecia bem, irmão. A vida é pautada em decisões. Irmãos, e Nicodemos, ele era um doutor da lei. E Jesus ficou curioso e falou assim: olha, eu fico curioso de ser você um doutor da lei e não entende essas coisas. Né? Porque são questões, irmãos, espirituais, que elas precisam ser entendidas, irmãos, através da luz da Bíblia. Através, irmãos, de uma ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Porque ele não entendeu o que era nascer de novo, irmãos. O que é nascer de novo? Né? O que é, irmãos, nascer da água e nascer do Espírito? E Jesus, ele explica para ele nessas palavras, porque até então essa conversa com Jesus estava gostosa, né, Emerson? Tá. Porque era só uma pergunta, uma curiosidade, mas Jesus, irmãos, ele foi no ponto central. Irmãos, porque quando o ser humano ele se depara com aquilo que ele realmente é, irmãos, com aquilo que ele realmente é, que ele é carente da misericórdia de Deus, que ele é carente do poder de Deus, da ação do amor de Deus na vida dele, irmãos, então ele sente que ele precisa de Deus em todo o tempo na sua vida, irmãos, de um operar de Deus na sua vida. E Nicodemos, ele teve esse encontro, irmãos, encontro com ele mesmo, com um vazio. Ele conhecia a lei, mas precisava de algo mais. Ô irmãos, quantas pessoas hoje conhecem a lei, conhecem a palavra e vivem uma vida vazia? São pessoas que são presas fáceis, né? E a salvação, ela não só te evidencia, mas ela te sela, como diz. E algo selado é o que? Algo privado, algo fechado, está selado. Você é uma propriedade, então não há, né, não pode haver uma brecha de possível entrada de alguma outra coisa que pode contaminar o produto que está dentro. Uma carta, quando é selada, você não sabe com o que está dentro, o conteúdo que está dentro. Pertence somente ao destinatário. E quando a gente entende isso, é somente o destinatário que vai saber o que fazer e saber o que falar. A salvação ela é muito disso também. É óbvio que a gente vai ter muitos textos que nos levam a crer mais nisso. Mas se a gente entender que a salvação ela tem que ser algo fechado, algo privado, pertence a mim, eu sou salvo, então a gente vai conseguir orar para Deus salvar a nossa família, os nossos familiares, os nossos vizinhos, né? O nosso bairro, enfim, e todos que estão ao nosso redor que nós gostaríamos que fosse salvo. A salvação ela é muito assim. É por isso que a salvação ela pode sim ser contagiante, mas antes ela é um pouco particular. Então, irmãos, e interessante, quando a gente fala de tudo isso, é que não basta simplesmente você aceitar Jesus e ser um salvo, irmãos. É necessário uma vida de salvo. Perfeito. Porque eu posso aceitar Jesus, Emerson, e não levar uma vida de salvo, irmão. Eu não pratico a palavra, eu não pratico a obediência. Sabe, irmãos, eu não sou um cristão que obedeço a palavra de Deus. Eu não sou um cristão, irmãos, que eu me examino. Sabe? Eu sou um cristão que simplesmente eu recebi a salvação, mas eu não entendi quais são as implicações, irmãos, que um salvo precisa ter para que ele continue, amado, a verdadeiramente viver uma vida de salvo. Né? Então, esse foi um dos cuidados que o apóstolo Paulo ele teve com a igreja. Quando ele encontra com irmãos em Roma, ele vê irmãos voltando à lei, né? Ele vê irmãos voltando a velhas práticas. Por que, amado? Porque o ser humano é passível de erro. Nós somos passíveis de erro, né, Emerson? Nós somos passíveis de voltar a velhas práticas. Sabe, irmãos? Porque nós somos como um vaso rachado que todo dia precisa, sabe, amado, de uma ação de Deus na sua vida. Nós precisamos constantemente, irmãos, ser confrontados pela palavra de Deus. É como o Emerson falou, porque o ser humano tem fases. Exatamente. De repente, amado, você pode estar vivendo uma fase ruim hoje. De repente você pode estar vivendo uma péssima fase, onde você se sinta vazio. Mas quando você entende quem você é, irmãos, e que você está no processo de Deus, então, amado, você sabe de quem você é.
E você sabe, amado, que tudo isso faz parte de um processo. Paulo, quando ele começa a escrever para alguns irmãos, ele vê irmãos voltando às velhas práticas, voltando a fazer o que fazia antes, e eram pessoas que haviam recebido a salvação. Mas Paulo está dizendo assim, meus irmãos, para vocês já era. Aleluia. Para vocês o caminho, aleluia, não tem mais volta. Para vocês não tem uma segunda alternativa, não tem uma segunda opção, a não ser sofrer como Cristo, aleluia, a não ser, aleluia, seguir para frente, a não ser morrer e ser parecido com Cristo cada dia. Então, irmãos, isso é as implicações de um salvo. Porque você pode ser salvo, irmão, mas você pode não entender que ser salvo existe algumas implicações nisso, né? Você pode estar fora da cruz, você pode estar vivendo uma vida fora daquilo que condiz com a tua salvação. Amém? E isso tem consequências graves, né, Emerson? Pois é, a Bíblia diz assim que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Então, a gente vê que o pecado de Adão, se a gente for meditar no texto principal, o texto básico que o irmão Marivaldo acabou de ler sobre Adão e Eva, me chama muita atenção, irmão Marivaldo, porque eles tiveram tudo para prosperar no paraíso. Eles tiveram governo, eles tiveram autoridade, eles tiveram ministério, eles tiveram chamado, eles tiveram tudo isso dentro do processo da salvação. Dentro da salvação eles conseguiram tudo isso com Cristo Jesus. Só que, pensa comigo, tudo isso não era mais fácil eles desenvolverem o frutificai dentro do paraíso? Pois bem, eles escolheram abrir mão da salvação. Ali, pecando, eles simplesmente estavam destituídos do paraíso. Agora começa uma nova etapa. A etapa que eles, ao invés de frutificar dentro do paraíso, eles estão frutificando fora. Então, quando eles estão frutificando fora, olha o que ele frutifica fora do paraíso. Eles frutificam 2 filhos que um matou o outro por inveja. É isso que acontece. Às vezes a gente quer, como o irmão falou, deu certo lá atrás, só que a gente quer voltar só porque deu certo lá atrás, quando na verdade, às vezes a gente precisa de um stop. Peraí, eu sou salvo, eu não posso fazer isso, eu não posso dar voz a um evangelho distorcido, a uma serpente que falou algo herético, que foi isso que ela falou, a heresia, aplicou, entrou nos ouvidos, desceu para o coração, e aí simplesmente aconteceu tudo o que você já sabe. E isso me chamou muita atenção, que agora entra várias outras etapas, que há a luta pela salvação. Sim. E aí que dá jus ao tema de hoje. Sim, fica com a gente, irmão, nesse propósito. Por quê? Porque foram pessoas, amados, que beberam daquela água. Né? Beberam daquela fonte, irmãos. Perfeito. Aleluia. Beberam de uma água limpa. Irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Um pouquinho de veneno. Um pouquinho de veneno numa água limpa. Você teria coragem de beber essa água, irmão? Mas foi só um pouquinho de veneno numa água limpa. Né? Imagina que eu vou oferecer agora para o meu amigo que está aqui na minha casa, o Emerson. O Emerson disse que tem sede. Eu vou oferecer para ele, irmãos, um copo d'água, mas eu vou falar, irmão, mas eu vou colocar um remédio aqui, que está aqui. É só um pouquinho. Ou uma sujeira, né? Ou de repente, irmãos, cai só um pouquinho de sujeira ali, algo que respinga. E eu digo para ele assim, não, mas a água está limpa. Ô amado, eu entendo, irmãos, que a nossa salvação ela é algo que precisa ser cuidado. Irmãos, hoje em dia existem muitas doutrinas hereges. Existem muitas doutrinas, irmãos, que excluem a cruz. Exclui o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez pela nossa vida. Né? Existem muitas doutrinas, irmãos, que incluem uma vida de devoção. Exclui uma vida de devoção, uma vida de busca. Né? Então eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, um pouquinho de veneno num pouquinho de água. Você teria coragem de beber essa água, meu irmão?
O amado, ela traz o risco de contaminar toda a água e trazer um prejuízo para o corpo inteiro, irmão. Ainda que isso não seja de forma proposital, irmãos, mas você não está livre do efeito negativo, destruidor dessa sujeira. Então, irmãos, é necessário uma manutenção, irmão Anderson. Uma manutenção. Todos os dias é necessário uma manutenção. Até porque, irmão, nosso temor sim. a partir daí. Irmão, se Adão, que vivia no melhor dos ambientes, tinha o melhor pastor, tinha o que, Anderson? Você tinha governo? Tinha governo, ele tinha prerrogativa ali dentro do Olha paraíso. isso, irmãos. Ele tinha todos os privilégios possíveis, inclusive incumbido de trabalhar dentro do seu aposento. Ele iria cuidar do que praticamente estava na gestão dele. Sim. Enquanto Deus estava lá em cima, é como se, não está escrito, mas é como se Deus estivesse falando assim: enquanto eu estiver em cima, eu governo de lá, você, mas você aqui embaixo administra o que é meu aqui. Glória a Deus. Então ele tinha toda a liberdade. Agora o que me chama a atenção são três tópicos de cuidado que a gente precisa ter. Até porque anota isso aí, irmão. Esse temor, esse tremor, ele vai resplandecer muito com o oposto. E então a gente precisa saber qual é essa oposição. E o primeiro eu digo que é o reconhecimento das práticas pecaminosas. 3 coisas, irmãos. Anota aí, querido. Quando a gente reconhece a prática pecaminosa, a nossa natureza falha, a gente está reconhecendo o quê? O temor, a segurança de estar falando: não, peraí, eu sou salvo, eu não posso fazer isso, eu não posso me comportar dessa forma, isso é pecado, isso é errado, isso não vai agradar a Deus, e eu não vou praticar, eu não vou ser um praticante. Eu não sendo um praticante disso, eu estou alcançando a misericórdia, respeitando a misericórdia que me levantou da cama, me deu mais um dia, me deu ar, fôlego de vida e dentre outras coisas. Por quê? Porque quando eu reconheço que aquilo é errado, eu estou cheio do poder do Espírito Santo, que é a mais completa verdade. Glória a Deus. Então quando eu estou cheio de Jesus, isso daqui é a verdade. Eu estou cheio de Jesus. Quando eu reconheço que aquilo é o pecado, além de eu reconhecer que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou reconhecendo que aquilo não vai agradar a Deus. Eu estou respeitando a salvação através de um momento, né, que foi, como o irmão falou, um momento, foi só um momento que Adão olhou e fez tudo o que tinha que fazer e de repente foram expulsos. Verdade, meu irmão. Que trágico, meu irmão. Que trágico. O amado reconhecimento. Irmãos, era só isso que Adão precisava. O pecado, irmãos, ele tem uma facilidade tão grande de nos afastar, amado, de nos isolar, irmãos. Que essa é a tendência de muitas pessoas nos dias de hoje, se afastarem. A primeira proposta do pecado é o isolamento, sabe, é o afastamento. Sabe, são tantas ideias, irmãos, diabólicas que ele coloca na mente das pessoas. Sabe, amado, é um efeito destrutivo na mente das pessoas, o suicídio, o abandono da família, de que não tem mais jeito, já era. Sabe, irmãos, quando o amor de Deus é tão grande, amado. O amor de Deus é tão grande que mesmo Adão tendo pecado e falhado, Deus, ele se apresenta no mesmo horário, irmão. Ele se apresenta no mesmo dia do encontro. Aleluia, ele comparece, amado, aleluia, porque tudo aquilo que Deus ele traçou, irmãos, ele era estar com o homem, que Deus planejou era estar com o homem, aleluia, era na virada do dia saciar a necessidade do seu filho. Mas quando nós não reconhecemos, irmãos, o poder destrutivo do pecado, quando nós não reconhecemos, irmão, o perigo daquela prática, quando nós não reconhecemos, irmãos, que nós precisamos da misericórdia de Deus, a gente se torna uma coisa fácil. Não é, irmãos? Pois é uma coisa muito rápida, é tudo muito rápido. Engraçado que o processo da santificação, ele não é rápido, ele é lento. Então, sim, quando a gente está se santificando, vai aparecer várias tentações. Prova disso está em Mateus 4.
Jesus tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo, de ter recebido o Espírito Santo. Satanás apresenta-se a ele no deserto. Sim. E ele apresenta de uma maneira toda astuta, reconhecendo que Jesus já estava em absoluta consagração e que se talvez ele transformasse aquelas pedras em pães, ele não ia estar fazendo só a vontade dele, do inimigo, mas ia estar simplesmente saciando a sua vontade. É por isso que Jesus Cristo, ele se esvaziou de todo a sua glória. Engraçado, preste atenção nisso. Engraçado que mesmo Jesus se esvaziando de si mesmo, ele não pecou. Isso é a prova de que você pode vencer o pecado. Isso é a maior prova de que você pode vencer o pecado. E é o tópico 2, cuidado com o pecado. Porque ou o pecado, ou você mata o pecado, ou o pecado te mata. Espiritualmente e fisicamente. Existem muitas pessoas que morrem por um pecado físico. Sim. Assim como existe muitas pessoas que morrem espiritualmente por erros, por pecados. Aquilo que talvez ela nem sabia. Existem pessoas, irmão Marivaldo, que morrem sem saber o porquê morreu. Sim. Sem saber o que aconteceu. E o porquê aconteceu isso. Assim como existe várias dentre as outras pessoas que cometem a mesma falha. Pois bem, é isso. Sim. É o que acontece com o pecado. Por isso é uma raiz que nós temos que arrancar. Porque a nossa natureza, por mais que ela seja pecaminosa, a gente tem que desenvolver a salvação. Então, o desenvolvimento da salvação custa matar o pecado diariamente. Sim. E é como se o pecado ele tivesse uma consequência tão grande, irmãos, que a Bíblia chama de salário, né? Ele tem uma consequência. O salário você vai receber, quer você queira ou não, irmãos. Existe uma consequência chamada salário. É verdade. Às vezes você vê algo na vida de uma pessoa destrutivo porque o pecado ele mata, irmãos. Ele mata a vida espiritual, ele mata a comunhão, sabe? Ele mata a vontade de congregar. Uma pessoa com uma vida em pecado, irmãos, muitas vezes se ela não reconhecer, como foi dito no tópico 1, o ambiente de adoração já não condiz mais com aquele momento. O último lugar que ele quer, irmãos, é estar em um lugar público. Porque se ele não reconhece que ele precisa de perdão, ele tem vergonha, porque o pecado faz a pessoa se esconder. Então, a pessoa não sente mais vontade de adorar, de estar junto. Sabe, amado? Porque existem as consequências do pecado. E isso é muito interessante, porque me lembra o exemplo de Elias. Elias era um profeta que ele viveu numa santidade tão grande que aí pelos pregadores conhecido como o leão dos profetas, né? Mas ele se pegou num momento. Ele se pegou num momento que ele correu e se escondeu dentro de uma caverna com medo da própria, podemos chamar assim, de crise que estava à sua frente. Mas ao invés disso, olha só que interessante. Elias, ele não estava exercendo a posição de pecado. Ele estava exercendo a posição de pecador. Sentiu medo, algo natural. Prova disso é quando Pedro ele sente medo e começa a afundar no meio da tempestade. Quem estende a mão para ele é Jesus. E é isso que me chama a atenção. Que Jesus ele sempre está com as mãos estendidas para aqueles que querem estender a mão para eles. Então, para nós, pecadores, não há tanta desculpa. Não há. Mas eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, eu pequei por causa desse momento. Olha só, a mão de Jesus sempre está estendida. Segura quem quer. É um livre-arbítrio, da qual eu quero colocar aqui como uma oportunidade múltipla escolha. Você pode escolher estar numa igreja, estar orando na sua casa, estar orando em qualquer lugar, no monte, no deserto, na praia. Mas veja bem, o que acontece é que o cuidado com a salvação afasta o pecado de mim, da minha casa, da minha família. E aí entra no tópico 3, que é uma facilidade de pecar. Então quando eu vivo uma vida buscando a santidade, vivendo o processo da santificação, que é um processo lento e doloroso, então quando eu estou vivendo esse processo, eu estou afastando de mim o pecado. Eu estou afastando de mim a prática pecaminosa.
Eu não quero mais saber dessas coisas. Não quero mais saber daquilo que passou. Aquilo que passou, passou. Aquilo que eu fiz de errado, eu fiz errado. Hoje eu estou olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Irmãos, e repare aqui, querido. Repare aqui, irmãos. Eu não sei se você prestou atenção, mas nós estamos falando aqui, irmãos, de uma geração bem jovem, né? O Emerson, ele tem muito contato, irmãos, com outros jovens. E ele acompanha muito, ele vê... nós sabemos das facilidades que existem hoje, irmãos. Sabe, a abundância de pratos, né, Emerson? Que são colocados hoje aí, amados, que são armadilhas. Que um cristão bem orientado pela palavra de Deus, irmãos, ele vai identificar o mal. Ele vai identificar a sutileza do pecado, irmãos. Porque o pecado, ele seduz. E o que é pecado, irmão, né, Emerson? Pecado nada mais é, amado, do que errar o alvo. O pecado é fazer você, fazer com que você não atinja o alvo, irmão. Então, irmãos, eu fico assim, glorificando a Deus de ver o irmão Emerson aqui, um jovem, com um coração tão sedento, irmãos, de contagiar outros jovens de que existe um outro caminho, irmãos. O pecado, por algum momento, ele traz prazer, mas ele traz destruição. Sabe, o pecado, ele traz prazer em algum momento, irmão, mas ele traz morte. Eu e o Emerson conversávamos sobre isso. E uma prova disso para todos vocês que estão nos ouvindo. Prova disso é que o ser humano, ele vive quanto tempo aqui? Vamos colocar aqui um número redondo, 100 anos. Irmão, 100 anos é a troca que muitos estão optando por uma vida inteira, uma eternidade. Glória a Deus. Quando eu falo de salvação, irmão, eu estou falando de eternidade. Quando eu falo de cuidar da salvação, eu estou falando, eu vou cuidar da eternidade. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, a salvação, a eternidade, as coisas que o homem não alcança com a mão. Mas quando eu trato isso conforme uma idade ou a experiência de vida, eu simplesmente estou abrindo mão da salvação e me dedicando a talvez 100 anos. Isso quando uma pessoa atinge essa idade. Eu conheço jovens que infelizmente já não estão no meio de nós e partiram sem conhecer a palavra. Ou melhor, eu conheço uns que até desviaram-se da palavra. E isso é algo muito triste, é algo muito sério. Porque se nós percebemos, se nós olharmos ao redor, as ferramentas são as mesmas. Tudo está escrito aqui. Todas as ferramentas que fizeram grandes homens cair, Davi, Sansão e Moisés, dentre outros. A própria ingratidão é um sentimento pecaminoso, mas que a gente trata de maneira natural. Às vezes a gente acorda ingrato com a vida, não deu certo, não vou agradecer, não vou nem orar. A nossa própria fragilidade, ela repercute na nossa salvação. E o que é ser salvo? É ser forte? Não, o que é ser salvo é reconhecer, eu estou fraco, eu vou precisar orar, eu vou precisar jejuar, eu vou correr para o jejum, vai orar eu e todo mundo de casa, vai jejuar eu e todo mundo de casa. A salvação, ela tem que ser tratada como o próprio de uma mulher, o exemplo próprio de uma mulher. Como que a gente trata uma mulher? Meu irmão, temos que tratar uma mulher com todo carinho, com todo respeito. Então a salvação, até porque ela resplandece em nós, igreja. Um exemplo feminino, nós, igreja. Então quando nós tratamos de salvação, a gente tem que tratar de afastar o pecado de nós. Porque às vezes o pecado, ele vai nos afastar da salvação. Ou pelo menos do plano da salvação. Sim, verdade, Emerson. Então, meu amado irmão, um tema muito forte, amado. Um tema muito forte. Mas eu quero dizer para você, querido, que a graça de Deus tem sido abundante nos nossos dias. Né? O Senhor, lá em Deuteronômio, ele diz assim: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Consequência, irmãos, de escolhas. Sim. E ele ainda dá uma dica, ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que viva. Ele dá uma dica, irmão, ele diz assim: olha, coloca os dois caminhos diante de vós, a bênção e a maldição. E ele, querendo dar uma dica, ele diz assim: então escolhe, pois, a vida.
Ai, amado irmão, escolhe, pois, a vida. Amém? Escolhe a vida de Cristo. Então, e aí, irmão Hermes? A salvação se ganha e se perde, irmão? Ou uma vez salvo, salvo para sempre? Sim ou não? O que você acha, meu irmão? Isso aí é uma pergunta para você praticar. Nem responder é praticar. Eu acho que quando a gente pratica essa pergunta, a gente começa a gerar mais amor na salvação. É o que Paulo escreveu aos Filipenses: temor e tremor. Sim. Ô, meu amado, nós venhamos, irmãos, a voltar, amado, né? A voltar todos os dias e falar assim: Senhor, não permita que eu saia daquele jardim. Não permita que eu fuja daquele momento aonde a tua verdade é única, Senhor. Aonde eu venha ter todos os dias o desejo de estar contigo, Pai, de ouvir a tua voz. Tem um louvor que diz assim: eu quero voltar ao tempo da inocência, ao tempo da pureza, não o tempo da ingenuidade, irmãos, mas o tempo da pureza, quando você tem sede de ouvir a voz do Senhor, de estar com Ele, aleluia, de ouvir a verdade dEle, saber que Deus é suficiente, irmãos. Só Ele preenche o coração do humano. Como o Emerson falou, às vezes a gente acorda mal, irmãos. A gente acorda triste, que o ser humano tem as fases dele. Você acorda mal, irmãos, e o teu adversário sabe quando você está bem. O teu adversário, ele sabe que você não está no momento. O teu adversário sabe quando você olha para uma mulher com segunda intenção. Ele sabe quando você olha para alguém com uma intenção diferente, amado. O teu adversário, ele sabe. E ele está te olhando. E ele muitas vezes pode olhar para você e dizer assim: ah, ele está triste, ele está fraco, ele está abatido. Ah, querido, e eu quero dizer para você, irmãos, que quando você reconhece que você tem um Deus zeloso, é aí que então que você está forte, irmão. Aleluia. Não é quando você está: não, eu não peco, eu resisto, eu estou bom, eu sou bom. Não, irmão. Você precisa reconhecer que nós precisamos todo dia, irmãos, de voltar, aleluia, a simplicidade, a deixar a palavra de Deus nos examinar. Tem uma palavra nova, irmãos, que diz assim: não é ler a Bíblia simplesmente, mas deixar a Bíblia nos ler, né, Emerson? Billy Graham disse que o mundo, que nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. Então, glória a Deus. É aí o exemplo, né, que um pastor cheio do Espírito Santo nos deixou. E o amor de Deus é genuíno, Ele é perfeito. Então Ele te ama da maneira que você é. Ele sabe o tipo de pecado que você vai fazer. Ele sabe o tipo de pecado, a gravidade. Às vezes a gente fala assim: ah, para Deus há nível de pecado. Olha, para Deus você fez um pecadinho, é a mesma coisa que vai diferenciar de um pecado com uma penalidade aqui na terra, que talvez a gente vai penalizar um pouco grave. Mas para Deus é tudo a mesma coisa, é tudo pecado, o nome é pecado. Mas o que acontece é que aqui na terra há vários jeitos de pecar. Quer ver dois? Iniquidade e transgressão, que são algo totalmente diferentes. Né? Iniquidade, tipo de pecado consciente, e transgressão, está escrito: se beber, não dirija. Fulano vai lá, bebe e dirige. E às vezes perde o quê? A vida física, a vida espiritual. Então a consequência do pecado sempre vai resultar em algum tipo de morte ou uma penalidade muito grave. Haja vista que a gente vê vários exemplos disso. O apóstolo Paulo mesmo é um apóstolo que me chama a atenção pelo encontro que ele teve com Deus. Ele teve um encontro muito forte, muito veemente com Jesus. Ele era um perseguidor. Agora esse nome você vai tentar dar uma meditada aí. Perseguidor da igreja. Então, quando você vê um perseguidor da igreja virar um apóstolo que evangelizou um continente, eu não consegui nem evangelizar minha rua. Um continente. E isso é a mais pura verdade, gente. É a mais pura verdade. É um apóstolo que, cheio do poder do Espírito Santo, evangelizou falando da justiça de Deus. Até porque não se fala de salvação sem se falar da justiça divina. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, meu amado irmão. Tem muitos temas aqui para a gente estudar, querido.
Tem muitos temas aqui, né? Oi, irmãos. Irmãos, como foi proveitosa essa tarde aqui, irmão. Aleluia. Como foi bom, amado, estar aqui com o Emerson. Que legal, que gostoso, que momento gostoso com a palavra. Amém? A gente foi dando aqui, irmãos, uma fluida, uma navegada em alguns assuntos. Em alguns a gente se aprofunda um pouquinho mais. Irmão, mas nós vamos se aprofundar cada dia mais no conhecimento, na verdade de Deus, para que a gente possa crescer. Amém? E gerar muito fruto nessa geração, irmãos. Para que a nossa vida ela venha ser verdadeiramente, irmãos, uma referência, um espelho. Né? Porque essa geração de hoje, irmãos, ela é carente de referências. Né? A Bíblia diz que para que o mundo creia que Ele nos enviou, irmãos, as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em nós. Não porque nós somos perfeitos, mas porque nós estamos numa luta constante, irmãos. E é uma luta já vencida. É uma batalha já vencida, irmãos. Mas eu e você não podemos nos perder no meio dessa batalha. Amém, irmãos? A guerra já é vencida, a batalha já é vencida, mas existe um processo, chamado processo de santificação. Amém? Então, o Senhor Jesus disse assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Amém? Irmãos, que noite proveitosa, querido. Amém? Então você aprendeu aí, irmãos, que existem 3 situações que a gente precisa se examinar todo dia. Reconhecimento, né, Emerson? Reconhecimento das práticas pecaminosas. A gente tem que reconhecer aquilo que a gente tem. A Bíblia diz assim, ó, fugir da aparência do mal. Sim. Então a gente tem que reconhecer o que é bom e o que é ruim. O que vai ser bom para mim, o que vai ser ruim para mim. O que vai ser bom para minha santidade, o que vai ser ruim para minha santidade. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, existem pessoas que nesse momento estão enfermas na alma, vivem uma vida amargurada, entregada a vida para Cristo, mas nunca experimentou, irmãos, vida em abundância. Quantas pessoas que eu encontro por aí frustradas, quantas pessoas que eu encontro por aí, amado, amarguradas. Eu quero dizer, querido, é necessário voltar, irmão. Talvez você diga assim, mas já experimentei, eu já estive na igreja. Irmão, nós não estamos convidando você para estar na igreja, irmãos. Nós estamos convidando você para você beber da água, para você estar com Cristo, beber da água viva, viu, querido? Para estar com Jesus, irmãos. É diferente de uma pessoa que esteve na igreja, teve um contato com a lei, mas ela não teve um contato, irmãos, com a vida, que essa palavra ela pode trazer para você. Assim como Nicodemos, irmãos, conhecia a lei, conhecia muitas coisas, conhecia a religião, mas ele não conheceu, irmãos, o amor de Deus que está no Evangelho. Amém? Deus não te impede de pecar, mas o que Ele já fez na cruz foi suficiente, irmãos, para operar na tua vida, para te libertar de todo mal. Amém? Ainda que você esteja hoje frustrado, talvez hoje se examinando e dizendo, Senhor, será que existe alguma situação que me condena? Eu quero dizer, amado, que a partir do momento que você reconhece que existem práticas pecaminosas que nos separam de uma vida com Deus, irmãos, hoje é para você, amém? Que Deus marcou esse encontro com a palavra, com a verdade. Amém? O encontro com Cristo, irmãos, ele é transformador. Mesmo assim, mesmo Adão pecado, Deus compareceu, irmãos. Deus não falta no compromisso. Deus não deixou de comparecer naquele encontro na virada do dia, amado. Porque Adão pecou. Ele veio. Mas quem se escondeu foi Adão. Quem se escondeu atrás da folhagem foi Adão. Irmãos, e Adão pegou folhas. E Deus ele preparou uma roupa, irmãos, de pele de cordeiro para Adão, simbolizando, irmãos, a misericórdia, amém? Apontando para Cristo. Aleluia. Então que você, meu amado irmão, nessa noite, nesse tempo que nós estamos aqui, que foi bom, foi proveitoso, possa entregar a tua vida para Cristo. E entender, irmãos, que você já é salvo se você crê e aceitou Jesus. Mas a salvação é um processo também que você precisa desenvolver, amado. Existem implicações em ser salvo. Como é a vida de um salvo, irmão? Amém?
Então que Deus abençoe. Irmãos, que noite maravilhosa com meu irmão Emerson, Obrigado. evangelista Emerson. Eu creio que essa foi a parte A, irmão. Essa foi só a abertura do tema. Que a gente vai discorrer sobre, se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Amém? Para que nós possamos entender a graça, irmãos. Nós precisamos entender o tamanho do buraco, do prejuízo causado em nós. E que continua causando, irmãos. Em pessoas que acham que é um simples pecadinho. É uma simples gota de veneno na água. Não tem problema. Não, irmãos. Isso traz prejuízo e prejuízos eternos. Né? Consequências eternas. Meu irmão, que quero agradecer então aqui, nessa noite, a participação do evangelista Emerson. Amém. Glória a Deus, a sua participação, a sua audiência, amém, a sua presença aí, o seu tempo que você dedicou em estar conosco. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Nós vamos fazer nesse momento a oração da fé, irmão. A Bíblia diz que a oração da fé, ela curará o enfermo. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, né? Ali ele estará presente no meio dele. Ô irmão, há aqui um número muito maior. Você ligado aí no mesmo propósito. Então, irmãos, a manifestação de Deus já é, aleluia, marcante na nossa vida. Amém? Nós vamos orar, decretando a bênção do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós bebemos da água, da tua água, a água que limpa. Ó Senhor, como o Senhor disse para Nicodemos: ó Nicodemos, como pode ser tu mestre em Israel e não entender dessas coisas espirituais? Ó Deus amado, é o Senhor, creio que é o Senhor quem abre a mente, é o Senhor quem abre os nossos olhos, é o Senhor que permite, Senhor, com que nós venhamos abrir o coração e vendo, enxerguemos, Senhor, ó Deus amado, a nossa vida, ó Deus amado, tão preciosa para ti, Pai, a nossa vida, Senhor. Então eu peço, Deus amado, a tua bênção sobre a vida do meu irmão que ouviu, e a tua serva que ouviu essa palavra. Oh Deus amado, que tem sede de te conhecer mais e mais. Tem sede, Senhor, de desenvolver a salvação como um processo, Pai amado. Oh Deus amado, como algo que precisa ser trabalhado na sua vida, Senhor. Oh Deus amado, que a tua bênção e a tua misericórdia possa curar, salvar, Senhor, batizar vidas. Ó Deus, que ela possa entender que tem algo mais, além, Senhor, aleluia, de um encontro apenas, Pai. Ó Deus amado, tem uma vida contigo, Senhor. É muito melhor do que um momento, Senhor. Ó Deus amado, continua, Senhor, abençoando cada lar de uma forma poderosa, Senhor, de uma forma toda especial. Aleluia. Então nós te louvamos, Senhor, por tudo e já te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Querido, um forte abraço. Uma boa noite a todos. Amém? Que Deus possa te abençoar e continuar te abençoando hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Nós. Glória a Deus. Abençoe, obrigado. E fique com essa palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, querido. Amém. Tchau, tchau.